Bem-vindo e bem-vinda para a nossa sexta aula e hoje a gente vai falar sobre as comunidades modernas. Então eu vou oferecer para você 7 passos de como construir uma comunidade moderna. Uma comunidade que está inserida no contexto da modernidade, mas que pensa de uma forma comunitária. Mas antes disso, eu queria trazer uma recapitulação do que a gente falou nas últimas 2 aulas, que é a questão antissocial que nós estamos vivendo. Então, os indivíduos eles estão voltados para uma autoafirmação instintiva, ou seja, eu me afirmo a partir de impulsos do instinto. E isso é o que o Steiner chamou, né, quando ele construiu a antroposofia, da guerra de todos contra todos. O Steiner preveu isso, mas nós já estamos vivendo a guerra de todos contra todos. Então, tudo isso está acontecendo na nossa sociedade. Essa formação, quando eu criei, ela veio como objetivo de trazer a visão, o direcionamento de como sair, como a gente muda essa direção que a humanidade está vivendo, que é a direção da extinção. Nós estamos num limiar entre a extinção e a redenção. A redenção aqui como um processo de mudança de consciência para a construção de uma sociedade mais saudável e sustentável. Então, esse fenômeno antissocial, ele vai ser curado como? Com a nossa capacidade de construir ambientes mais sociais. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre as comunidades modernas e, como eu disse, eu vou dar ações práticas. E essas ações práticas de como construir uma comunidade moderna, elas vão vir através de 7 perguntas. Mas antes, eu queria ler a definição de uma comunidade. Uma comunidade nasce do ato de 2 pessoas que se conectam. Isso pode ser entre 2 famílias, uma família, pode ser entre 2 pessoas, um círculo de amigos, uma empresa, uma escola. Através das comunidades, entidades espirituais podem aportar e mandar impulsos para os membros da comunidade. Talvez essa última frase dê uma assustada, né? Porque eu já trouxe aqui entidades espirituais. Mas entidades espirituais nada mais são do que forças a favor da evolução da humanidade. A gente não precisa pensar em coisas relacionadas à religião ou seres, mas vamos pensar em entidades espirituais como forças relacionadas à evolução da humanidade. Então, se a gente falou no fenômeno do mal, nas questões do desenvolvimento das forças antissociais, das 3 forças do mal, né, que a gente falou, as forças luciféricas, as forças arimânicas e as forças azúricas, aqui a gente pode falar das forças favoráveis na evolução da humanidade. O ser humano não está só no cosmos, o ser humano não está só no processo de evolução. Portanto, se nós temos forças adversas, nós temos forças que favorecem o nosso desenvolvimento. Só que qual que é a questão da diferença entre uma força adversa e uma força espiritual em prol do desenvolvimento da humanidade? A força adversa, ela atua a partir do momento que a gente dá uma bobeira e para de pensar. As forças que se desenvolvem em pró do desenvolvimento da humanidade, elas respeitam a liberdade do ser humano. Portanto, elas só atuam quando elas são solicitadas, vamos dizer assim, quando elas são chamadas para atuar. E a construção de comunidades, por si só, ela fala sobre uma abertura para a atuação do bem, para o desenvolvimento da sociedade de uma maneira boa, de uma maneira social. Então, quando a gente constrói uma comunidade, a gente automaticamente está abrindo um espaço para a atuação de forças positivas no desenvolvimento do ser humano. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma comunidade, ela é feita por pessoas, né? Então, as pessoas, elas formam essa comunidade. A formação e a união dessas pessoas formam um campo.
etérico, lembra lá do corpo etérico? Um campo de vida. As somas dos corpos etéricos formam um ambiente etérico. A gente pode pensar a questão do corpo etérico como uma questão energética também, de energia. Então, quando se tem uma comunidade, a gente tem a formação de um grande corpo etérico, onde essas forças em prol da evolução da humanidade podem atuar. Aí eu vou trazer as 7 perguntas, mas antes eu quero trazer o principal acordo que uma comunidade precisa ter. E esse acordo é: os erros fazem parte. Os erros fazem parte, precisa ser uma lei na criação de uma comunidade. Por quê? A partir do momento que a gente cria uma comunidade, a gente tem que entender que são seres humanos. E os seres humanos, eles aprendem através do erro. Então, se uma comunidade ela quer crescer, ela quer se desenvolver e ela está disponível a aprender, ela precisa entender que os erros vão acontecer. Por que que isso é importante? Porque isso protege a comunidade de ficar suscetível a erros que vão destruir ela, porque normalmente os erros vão criar polaridade, vão criar conflitos, vão criar uma situação que não é vital para o desenvolvimento, que pelo contrário é uma situação que pode degradar aquele corpo etérico daquela comunidade. Então é muito importante que uma comunidade saiba que os erros são bem-vindos e os erros vão ser um aspecto importante na história da comunidade. Agora eu vou trazer as 7 perguntas que a gente usa para a construção de uma comunidade. Então a primeira pergunta é: qual a imagem dessa comunidade? Que imagem essa comunidade traz para o mundo? Aqui é interessante, a gente pode usar uma metáfora para contar sobre essa comunidade. Que imagem essa comunidade quer passar para a sociedade ou quer construir na sociedade? A segunda pergunta é: como vamos assegurar o desenvolvimento de todos os membros dessa comunidade? Qual que é a palavra importante nessa pergunta? É como assegurar. Como nós vamos assegurar a autoeducação de cada membro dessa sociedade? Como nós vamos nutrir a autoeducação de cada membro dessa comunidade? Porque é a autoeducação que vai ajudar essa comunidade a estar mais autoconsciente do que ela é e do que ela veio fazer. A terceira pergunta é: como vamos trazer as necessidades dos membros? A diferença da segunda para a terceira é que ali é assegurar a autoeducação. Aqui é abrir um espaço de escuta para as necessidades de cada membro, que com certeza são diferentes. Então, como que a gente vai construir um espaço que seja possível os membros trazerem as necessidades deles e isso ser resolvido pela comunidade? A quarta pergunta é: como vamos nos aprofundar na capacidade de comunicação? E aqui é interessante, porque nós temos a capacidade de comunicação. Nós sabemos, todo mundo, depois que aprende a falar, se comunica. Então a questão aqui não é aprender a comunicar, mas é se aprofundar na capacidade de comunicação, é trazer uma comunicação mais profunda, mais bem pensada, mais bem organizada. Então, como que a gente vai fazer o processo de aprofundamento na comunicação entre os membros e dos membros e da comunidade com o mundo? A quinta pergunta é: essa eu amo. Como vamos impedir a disseminação do poder descontrolado dentro da comunidade? Por que essa pergunta é tão importante? Porque eu, pelo menos, trabalhando com comunidades, já vi comunidades lindas, maravilhosas se desfazerem porque o poder começou a atuar de forma descontrolada e um membro, por exemplo, assume e acaba se tornando uma pessoa soberana em cima dos outros. Aqui vale lembrar que uma comunidade moderna ela atua a partir da imagem da horizontalidade. Não existe uma liderança, existem várias lideranças, todos são importantes para o processo, ninguém é muito mais que o outro.
Então, o poder descontrolado, eu acho que a imagem que a gente pode trazer aqui é do câncer, da célula cancerígena. A célula cancerígena, começa a atuar através de um poder descontrolado, ela começa a se reproduzir loucamente, sem pensar à sua volta o que está acontecendo. Então, o poder descontrolado dentro de uma comunidade é uma célula cancerígena que vai destruir a comunidade. O sexto, são duas perguntas, a segunda ela é um pouco mais profunda e eu vou deixar ela em aberto aqui, porque vão ser coisas que eu vou trazer no futuro. Mas a sexta pergunta é como vamos resolver os nossos conflitos? E aqui vale lembrar que conflito é diferente de erro. O conflito acontece entre relações de pessoas. Então, como que a gente vai resolver? Porque o conflito entre as pessoas vai acontecer, né? Pessoas vão pensar diferentes, né? O erro, ele tem mais a ver com tomadas de decisões, né? Então, aqui é importante a comunidade construir uma metodologia de como elas vão resolver os conflitos. E a segunda pergunta é como vamos organizar as nossas ligações kármicas. E aqui a gente vai entrar no conceito do karma, que eu não vou me aprofundar muito, mas o que eu posso trazer é que ligações kármicas têm a ver quando duas pessoas elas têm algo para aprender juntas, para desenvolver juntas ou para resolver juntas. Então, eu acho que é isso que eu posso dar sobre o karma. E a sétima pergunta, que é a última pergunta, é como vamos proteger e cultivar o espaço etérico social? A gente pode voltar lá para o começo da aula que eu falei, que quando pessoas se juntam, elas formam um campo etérico ou um campo energético, e é importante que esse campo seja saudável, que esse campo tenha uma energia que nutra a comunidade, que traga nutrição para a comunidade. Se a gente não fizer todos esses processos, como, por exemplo, criar uma metodologia de resolução de conflitos, né? Todas essas perguntas que vêm antes, elas acabam formando um campo etérico não saudável, e isso acaba gerando a destruição da comunidade. Então, essa foi uma aula onde a gente falou sobre a construção de comunidades modernas. Essas perguntas, elas são muito assertivas. Então, se você tem uma comunidade, se você atua numa comunidade, você tem uma comunidade não, né? Ninguém tem uma comunidade. Se você está numa comunidade, se você quer construir uma comunidade com outras pessoas, essas perguntas podem ser essenciais para você trazer essa comunidade para a essência dela.